Sejam bem-vindos ao Conexão K, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao especial K 7 dias. E vamos bater essa meta dos 300 inscritos, então se você caiu de paraquedas nesse vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação, porque vai ter vídeo todos os dias dessa semana, a partir de hoje até domingo, no Dia das Mães, com o especial de Dia das Mães. Algumas considerações da franja Bardot. Franja Bardot, na verdade, é a franja curtain bangs. A tradução já é bangs, é franja em inglês, e curtain, não sei como é que se fala, é cortina. Então a tradução realmente é franja cortina. E essa franja, ela ficou muito famosa, conhecida. A fama dela iniciou nos anos 70. Então era mais aquela época que tinha o filme das Panteras, e a moda naquela época era ter volume. Então, aquelas mulheres que tinham cabelo ralinho ou que iam fazer aquelas escovas, elas queriam ficar mais leoas, mais panteras, elas faziam esse estilo de franja, porque a franja, ela já dá bastante volume, a franja Bardot. Franja cortina, ela dá bastante volume e ela serve justamente para equilibrar e harmonizar mais essa área do rosto. Ou também harmonizar no sentido de encurtar. Então, quem tem um rosto muito longo vai ficar muito bem com a franja Bardot. Por quê? Porque ela dá uma encurtada. Então, ela traz um equilíbrio nas formas e deixa um aspecto mais harmônico. Então, gente, antes de falar quais são os rostos que vai mais combinar com as curtain bangs, de acordo com o visagismo, eu quero deixar bem claro que é muito importante, parece ser bobo, mas é extremamente importante você conhecer o seu rosto. Autoconhecimento, sim! Porque quando você conhece o seu rosto, fica tudo mais fácil. Você vai ver você primeiro, a sua opinião é a que vale. Então, primeiro você vai saber se você vai se sentir bem, entendeu? Porque às vezes a gente faz uma coisa por meio da moda, da tendência, e às vezes a gente nem queria fazer. Então é muito importante você conhecer o seu rosto. E vou dizer por quê. Porque você sabendo o formato do seu rosto fica mais fácil de você acertar no corte da franja. E dois, porque você conhecendo o seu rosto, você sabe o que você quer evidenciar e o que você quer esconder. Por quê? Porque a franja, não importa ela, se é curtain bang, se é Bardot, se é franja reta, franjinha, a franja, ela ressalta mais o rosto, ela dá mais foco pro rosto. Então, as pessoas que têm uma testa mais grande não existe, maior, tem uma testa maior, mais evidente, ela usando a franja, ela vai fazer o quê? Ela vai esconder o tamanho da testa. Por isso que muita gente que tem testa usa franja. Outra questão, nariz. Você é aquela pessoa que tem um nariz pequeno, ou tem um nariz mais avantajado, um nariz maior, ou tem esse docinho aqui que é mais alto, que eu tenho um pouquinho alto, ele é um pouquinho alto. E se você se incomoda de perfil, é importante saber. Por quê? Porque vai evidenciar mais ainda. Então, se você não gosta do seu nariz e você vai fazer a franja, pode ser que aquilo que você quer esconder seja o foco. Então a pessoa vai olhar pra franja e vai mirar no seu nariz. E aí você pode não gostar, pode mexer com sua autoestima. Por isso que eu falo, conheça seu rosto. Outra questão é, às vezes você tem o mesmo formato de rosto de Beltrán. Aí você vai e diz, não, o formato da menina é hexagonal. A da menina é hexagonal, o meu formato de rosto é hexagonal. Então vai dar certo. Aí vai e diga, eu quero assim. Só que a textura do seu cabelo é totalmente diferente. Então vamos dizer que ela tem um fio mais ralinho, mais fininho, e o seu fio é grosso. Vai também influenciar na hora do resultado. Porque sua franja, se seu cabelo é muito grosso, ela vai ficar com o cabelo, um aspecto mais grosso. Vai ficar uma franja mais volumosa, mais cheia. E se for seu foco, tudo bem. Mas às vezes não é seu foco ter volume. Entendeu? Vai da forma do caimento também. Então, às vezes você pede uma franja inspirada em fulana e beltrana, só que o cabeleireiro, ele pode respeitar o seu formato de rosto, que é igual ao da beltrana, só que com fazer um pequeno diferencial, entendeu? Você vai cortar o cabelo, vai cortar a franja, mas como ele sabe que seu cabelo é mais ralinho, ele vai fazer alguma coisa para que dê mais volume. Ou ao contrário, você tem um cabelo muito volumoso, ele vai fazer um estilo de corte na franja que vai deixar o cabelo
menos volumoso. Então, o profissional, ele estuda para isso, então a gente tem que valorizar os profissionais. É legal a gente fazer cortes em casa? É legal, é bom brincar, né? Ainda mais porque a gente não tá podendo ir pra cabeleireiro. Mas a gente não pode ignorar o esforço e os estudos que esses profissionais fazem, que esses profissionais têm para deixar a gente cada vez mais bonita, para a gente se sentir bem com a nossa aparência e com a nossa autoestima, ok? Então valorize os profissionais. Agora que eu já expliquei que existe sim, porque quando você faz a franja, seu rosto fica mais evidente, então você já sabe. Tem um nariz mais avantajado? Será que eu combino com a franja? Inclusive, eu mostrei agora na capa, na miniatura, aquela atriz do filme que tá em alta aí na Netflix, Apenas Diga Que Sim. É nítido que ela ficou muito mais bonita sem a franja do que a franja. A franja, nesse caso aí, escondia a beleza dela. E eu acho que o foco do filme foi isso. Tanto que ela era de um jeito não tão atraente, vestia de um modo assim, era apagadinha para o local que ela trabalhava, né? Que ela era uma espécie de jornalista. Ela era um pouco apagadinha e a franja escondia o semblante dela. E quando ela fez a transformação, o que foi o que mais focou? O rosto dela. Então a gente pôde perceber, eu pude perceber que ela tinha uns olhos lindos, a cor do olho dela, os traços dela ficaram mais evidentes, porque ela tirou a franja. Mas a franja ela pode esconder e pode evidenciar. Aí é importante você se conhecer para você saber se você deve ou não apostar na franja. Já falei sobre essas considerações, agora vamos para os formatos de rosto. E o primeiro formato de rosto que fica ideal de curtain bangs é o rosto longo. Por quê? Porque a franja com o rosto longo, que é um rosto mais alongado, né? No caso, o meu formato de rosto é um rosto alongado, só que ele não é um triângulo, ele é um hexagonal. O formato de rosto mais longo, quando você usa a franja, você consegue diminuir visivelmente, dá um ilusionismo de que o rosto ele é menor, porque você vai encurtando, principalmente quem tem a testa mais evidenciada, a franja ela cobre. Então, ó, com a franja, olha o tanto que já diminuiu. Agora, sem a franja, olha só como o aspecto do rosto fica muito mais longo. Aí com a franja, além de deixar o rosto visivelmente menor, ela também dá uma simetria maior. Ela dá um equilíbrio entre as bochechas e essa parte aqui, que a gente chama de mandíbula. Sem falar que quando você faz uma franja, vamos dizer, você tem um rosto longo e faz um corte curto. O corte curto não pode ser tão curto, né? Existe uma proporção para o rosto longo, porque se cortar mais do que o necessário, em vez de evidenciar que é para diminuir, você vai aumentar visivelmente 2 vezes mais o formato do seu rosto, deixando ele ainda mais longo. Então, quando você faz uma franja, vamos dizer, na lateral e de lado, e deixa ela repicada, você traz a visão, o foco para as bochechas. Então vocês ficam com a bochecha mais preeminente, mais marcada, mais focada. Aí, novamente, eu volto àquela pergunta. É algo que você gosta? Porque tem pessoas que já nasceram bochechudas, né? Já tem muita bochecha. Tem pessoas que não gostam muito da bochecha, mas tem medo de fazer aquele procedimento da bichectomia, porque tem medo de ficar velho, depois se arrepender, ou é muito sensível à dor, ou talvez também não tenha condições. Não sei quanto é uma bichectomia, porque eu nunca fiz. Nem quero fazer. Eu adoro minhas bochechas. E ainda queria ter mais daquelas. Então, se você é uma pessoa que não gosta das suas bochechas, você revê e tem um rosto alongado, aí você tem um rosto, um formato que super foi feito para uma franja Bardot. Então, o próximo rosto que também super vai combinar com a franja curtain bangs é o rosto do formato coração. É um rosto triangular, mas não é um triangular invertido. Ele é um triângulo.
E ele tem justamente essa parte aqui marcada, né? Essa inicial, em uma bico de viúva que chamavam. Tem um nome que se chama, que dá realmente pra ver uma impressão do coração. E aqui o queixinho, ele é mais fininho e um pouco mais marcado. Então tem o formato coração. E combina super, desde que a franja, ela seja uma franja desfiada e que não seja muito reta. Porque se a franja for muito reta, vai fazer o quê? Vai marcar a parte, evidenciar mais ainda o rosto. Então ela tem que ser uma franja mais desfiada. E quanto mais volume tiver, melhor. E um exemplo de rosto triangular e que usa esse tipo de franja. A próxima pergunta é: franja Bardot, franja cortina, ela combina com rostos redondos? E a resposta é sim, também combina. E na verdade ela é um aliado para quem quer alongar o rosto. Então a franja Bardot e a franja cortina, ela alonga o formato do rosto redondo. E quem tem o formato do rosto redondo é a Selena Gomez. E você vê como ela ficou linda com essa franja Bardot. Eu acho que foi uma das franjas mais bonitas. Porque qual é o problema da franja do rosto redondo? Se ela for muito reta, ela vai evidenciar mais ainda que o rosto é redondo. Ou seja, ela vai, vamos dizer assim, deixar a cabecinha um pouquinho mais achatada. E vai aumentar visivelmente mais essa área das bochechas. Então, não é muito interessante franjas muito retas para quem tem um rosto redondo. Rosto quadrado funciona com as curtain bangs? E a resposta também é sim. E o maior exemplo é o ícone que deu nome a essa franja tão estilosa, ser chamada de Bardot. É a Brigitte Bardot, uma americana que fez muito sucesso aí nessa época aí dos anos 70. E o rosto oval não tem nem muito o que falar, né, gente? É o rosto que combina com todo o estilo de franja que você possa imaginar. É o rosto mais versátil, é o rosto preferido, o formato preferido dos cabeleireiros, porque dá pra brincar com cortes, com franjas, estilizado de várias formas, porque fica bem com tudo. Então, se você tem um rosto oval, menina, não perde tempo, se joga logo nessa franja Bardot. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Fiz um certo alarme, né? Combina com todo mundo, já bate logo a curiosidade. Mas sim, é a melhor franja para se apostar. Que combina com todo mundo, com todos os rostos. E não é diferente de uma franja mais lateral, diferente de uma franja mais reta, uma franjinha. Que aí já não vai favorecer todos os rostos. Todos os rostos. Rostos, enfim. E é isso. E esse foi o nosso primeiro vídeo. Primeiro ou segundo? E esse foi o nosso segundo vídeo do nosso especial K7 dias. Então me ajuda a chegar aos 300 inscritos e até os próximos vídeos. Beijos! E até amanhã que eu tô de volta de novo. Tchau!